Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao DCTM Cast, um espaço para a gente discutir aspectos sobre transtornos do movimento. Eu sou Joyce Yamamoto E eu sou Flávia Rolim. e nosso objetivo é trazer de forma mais clara e acessível assuntos sobre transtornos do movimento para que qualquer pessoa possa entender. Aqui, esse episódio é um oferecimento da Farmoquímica, que a gente agradece por viabilizar essa conversa que a gente vai ter com um convidado muito especial. E para essa conversa, nós contamos com a presença ilustre do professor Delson José da Silva, que é médico neurologista e ele é membro titular e atual presidente da Academia Brasileira de Neurologia. É uma honra ter você com a gente, professor. O Obrigado. professor Delson, ele também é mestre e doutor pela Federal de Goiás e chefe da unidade do Sistema Neurológico, Neurologia e Neurocirurgia do hospital eu sou de clínicas, né, da Universidade Federal de Goiás, vinculada à EBSER também. E ele é diretor do INEURO, Instituto Integrado de Neurociências. Joyce? Doutor Delcio, a gente agradece imensamente por o senhor estar aqui com a gente batendo esse papo hoje. E o tema do nosso podcast é um tema muito relevante, principalmente para o mês de abril, que é sobre doença de Parkinson. A gente tem que é o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Doença de Parkinson é uma doença prevalente, a segunda doença neurodegenerativa mais comum, e é importante a gente trazer isso, por mais que estejam se falando bastante sobre a doença, a gente trazer isso de forma mais clara, para que as pessoas possam reconhecer, fazer o diagnóstico precoce e receber o tratamento precoce para melhorar a qualidade de vida. Então a gente vai bater uma bola com o senhor com algumas perguntas sobre a doença de Parkinson, desde o início dos sintomas, passando pelo diagnóstico, tratamento e outros aspectos. Combinado? Tá ok. Obrigado, doutora Joyce. Obrigado, Flávia, pelas palavras. É um prazer estar aqui, a gente ter essa oportunidade, né, de poder levar informação a quem realmente tem que chegar a informação, que são os pacientes. E isso é muito importante, essa ação, não só nesse mês, que é o mês em que Parkinson, ele, que representa o nascimento dele, que em 1817 ele descreve a doença, e com muita propriedade. E esse mês é um mês que realmente a gente tem que dedicar a isso, vez que, como você disse, é uma doença extremamente prevalente e importante. Inclusive, uma informação adicional a isso, que a previsão é de que seja a doença que mais crescerá até 2050, uma previsão da OMS sobre isso. Então, cabe a nós realmente fazer esse papel de levar a informação a quem realmente interessa, ou seja, a todos, não só a classe médica, mas aqueles que realmente convivem com a doença. Então, Delson, deixa eu aproveitar e puxar esse gancho. A gente está falando do mês de conscientização da doença de Parkinson. Sim. E nós que tratamos pacientes com transtornos do movimento no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente sabe como o Parkinson ele pode ser muito diferente de uma pessoa para outra, né? Eu sempre comento com meus pacientes dizendo que não existe uma pessoa com Parkinson que seja exatamente igual a outra. Geralmente, na sua experiência, qual é o sintoma que leva o paciente a procurar um médico? Geralmente, como é que esse paciente reconhece que tem alguma coisa estranha acontecendo com ele e que leva esse paciente ao seu consultório? É como a doença de Parkinson, ela tem um mito que ela treme, que ela tem que tremer, né? As pessoas procuram mais pelo tremor. E na verdade a gente sabe, né, Flávia, que a doença ela incapacita a pessoa ao longo do tempo pela bradicinesia. E é o sinal que diagnostica a doença para nós médicos. E adicionalmente tem o tremor e etc. Então eu tenho duas frases para isso que você me perguntou. Uma primeira frase é o seguinte: nem todo paciente com Parkinson treme e nem todo tremor é Parkinson. Então, a partir daí, a gente já começa a desvendar um pouco desse mito, né? Mas que, ao mesmo tempo, é importante porque realmente ele tem que fazer o diagnóstico diferencial, uma vez que a doença que mais treme é o tremor essencial, né? Então, já é um fator confundidor a qual nós temos que dirimir isso diante da população. E o outro fator, quando o paciente não tem tremor, dificulta o diagnóstico. Às vezes ele passa por vários médicos, desde clínicos, etc., até mesmo algum neurologista, e passa despercebido. Vai ao ortopedista, vai a outros, porque ele tem uma diminuição da mobilidade, ele entende que aquilo pode ser uma doença ortopédica ou de outra natureza. Isso atrasa o diagnóstico. Os trabalhos mostram isso, que o atraso é na forma mais bradicinética, ou seja, que tem a lentidão dos movimentos, na linguagem mais simples. E outra coisa em relação à doença de Parkinson, que eu sempre falo que esse personalização de cada um é cada um, eu tenho uma outra frase, é igual placa de carro. Placa de carro tem os mesmos números e as mesmas letras, mas os carros não são iguais.
O dedo de Parkinson é impressionante, você pode pegar um grupo grande, sempre tem detalhe, mesmo porque a doença não tem só sintoma motor, que é a lentidão dos movimentos, a bradicinesia, né, a rigidez, o tremor e às vezes a alteração de equilíbrio nas suas fases mais avançadas. Tem uns sintomas não motores que permeiam e na combinação desses sintomas motores com sintomas não motores, cada paciente é um indivíduo, é um universo. Então é dentro desse contexto aí que eu acho interessante e a sua pergunta é muito apropriada. Doutor, e aproveitando esse gancho dos sintomas da doença de Parkinson, eu consigo bater o diagnóstico, dar o diagnóstico para o paciente só com esses sintomas que o senhor comentou, de tremor, de lentidão patológica, que é a bradicinesia, de rigidez, às vezes com uma alteração da marcha, ou eu preciso solicitar exames para esse paciente para que eu faça o diagnóstico? Porque muitas vezes no consultório, os pacientes falam, doutor, eu vim para a senhora me solicitar um exame, ou eles falam assim, ó, o doutor solicitou esse exame para mim e veio Parkinson, né? Explica isso pra gente de uma forma, porque isso é dúvida de muitas pessoas. Sim, Joyce, na verdade, todo o paciente, né, ele quer uma resposta material, né, que ele possa pegar naquilo que é o exame. Isso serve não só para Parkinson, como várias doenças em medicina é muito comum. Mas a doença de Parkinson, o principal diagnóstico é clínico. É o exame clínico é que determina. E o exame complementar é complementar mesmo. Evidentemente, ele afasta outras formas de doença, inclusive doenças que têm um quadro parkinsoniano, que a gente chama de parkinsonismo, né? Incluindo o Parkinson. Ismo é semelhante a, então é semelhante a Parkinson, e que a gente pede o exame, nós pedimos. Hoje nós temos exames mais específicos que ajudam no diagnóstico, né? Que pode medir em relação a tal uma dificuldade do diagnóstico, mas por outro lado, você pede esses exames muito para confirmar aquilo que você já viu, com os achados, ou para a própria doença de Parkinson, da perda de dopamina, etc., pelo exame, que tem exames de imagem, né? Tanto uma ressonância magnética pode ajudar, mas tem outros exames que são marcadores funcionais, como o espectroDAT, que faz, eles vêm nisso. E o pior, que às vezes ele tem um exame positivo, ele não tem um sintoma, é outra coisa. Eu sempre falo, olha, o exame, ele é um marcador, não só, por exemplo, da dopamina que está, né, que é o espectroDAT, que é mal confuso, ele marca a dopamina, ele não marca a doença é o sintoma. Então, tem que ter o exame neurológico, o neurologista tem que estar atento a isso, para que faça o diagnóstico. É o diagnóstico clínico. O exame complementar é complementar mesmo. E reforçando isso, é obrigatório que o paciente tenha lentidão, que ele tenha bradicinesia, Exatamente. podendo ou não ter tremor, podendo ou não ter rigidez, e não Exatamente. tendo o que a gente chama daqueles sinais de alarme, né? A gente Exatamente. fala muito também com relação ao tempo que a gente precisa para nos assegurar que realmente esse caso é uma doença de Parkinson. Então, muitas vezes o paciente chega no nosso consultório querendo um diagnóstico de certeza, mas É verdade. começou sintoma há 6 meses, 1 ano. Você pode cravar que ele tem doença de Parkinson com 6 meses ou 1 ano? Ou pode ser alguma outra doença? Como é que você age nesses casos iniciais em que você começa o A diagnóstico? primeira coisa que você examina é ver se tem esse cortejo, né? A bradicinesia mais algum dos outros sintomas. A rigidez, que é a lentidão do movimento associada ao tremor, a rigidez, que é a dificuldade de relaxar a musculatura, para uma linguagem mais simples, e um pouco de desequilíbrio. Mas também a gente busca sinais que nos alertam para outra forma, né, de doença que é semelhante ao Parkinson, como eu disse anteriormente. Então, o que que a gente faz? Um exame, uma história bem feita, um exame neurológico bem feito na procura de um sinal desse, tá certo? E aí a gente conversa. E uma coisa que você falou é muito importante, o diagnóstico às vezes é evolutivo, com o tempo. Você no primeiro momento, você não pode taxar, às vezes, você tem Parkinson. Ou você pode falar, não, eu acho que é Parkinson, mas essa história pode mudar. Porque uma das coisas que tem, né, Flávio, é a pessoa hoje em dia com informação muito apurada, chega às vezes no consultório seu com 2 anos de doença e fala, doutor, eu vim aqui porque eu ouvi falar que a cirurgia é boa e tal. Então a cirurgia, a gente sabe que o critério, inclusive por conta disso, de você não poder afirmar, esperar ver se o quadro muda, você não pode indicar a ela menos de 4 anos. É muito em função do diagnóstico evolutivo da doença de Parkinson ou a mudança para uma outra doença, como a paralisia supranuclear progressiva, atrofia de multissistemas, degeneração corto-basal, que é uma outra doença
que tem um quadro parkinsoniano, mas não é doença de Parkinson e tem um mecanismo, etiopatogenia diferente. Você sempre comentou, professor, que você tem a questão das placas, né, que o Parkinson tem a placa com combinações de letras iguais, mas são E não diferentes entre seriam os si. sintomas, né? Então, eu sempre comento, isso aí é uma coisa que eu falo no meu consultório, que o Parkinson ele tem primos, que são Interessante. doenças que se assemelham muito Isso. a eles, mas não são a mesma pessoa, eles não têm a É. mesma identidade genética, são doenças distintas. E que nessa fase inicial elas podem se parecer muito. Por isso que é importante a gente ter uma conscientização sobre esses sintomas e que o paciente busque a ajuda especializada para Isso. conseguir ter o melhor acompanhamento, Com o melhor certeza. diagnóstico. Eu acho que na dúvida é bom ter uma opinião sempre ao neurologista e se existe alguma dificuldade, o colega, às vezes o paciente é até uma pessoa que tem experiência com a doença de Parkinson, isso é importante. Não que exclusivamente, nós temos os colegas, de uma forma geral, né, ligados à Academia Brasileira de Neurologia, estão aptos para dar um diagnóstico e seguir os pacientes. Existe também o subespecialista, mas nós queremos que todos sejam alertas, que façam o diagnóstico. Por isso é que nós fazemos encontros que são abertos a todo tipo, todos os neurologistas de uma forma geral. Então, o que que eu vejo assim? Eu acho que a conscientização ela tem que ir até o paciente para ele saber procurar e também a conscientização dos colegas através dos dados científicos que oferece para a gente não ter fatores confundidores e com isso não fazer diagnósticos que às vezes ou aumenta muito a expectativa do doente em relação a uma doença progressiva, degenerativa, ou também tira dele a esperança de que ele possa tratar. Acho que é muito importante, o médico tem que ter esse equilíbrio entre a esperança, né, e o não e a não expectativa de forma inadequada também. Eu acho que é uma forma de você fazer um equilíbrio entre essas coisas para que as coisas ocorram em que o benefício do paciente seja a qualidade de vida, o enfrentamento à doença de uma forma melhor possível. Doutor Delson, uma questão que os pacientes trazem muito no consultório é como prevenir a doença. A gente sabe que a doença de Parkinson é uma doença do envelhecimento, né? Obviamente, jovens podem ter doença de Parkinson, mas quanto mais a gente envelhece, mais aumenta esse risco. Mas nem todas as pessoas que envelhecem desenvolvem doença de Parkinson. Então, tem outros fatores que colaboram para essa pessoa desenvolver. Quem está mais sob o risco de ter doença de Parkinson? O envelhecimento é o principal fator de risco, né, a idade. Mas a gente, alertando, sua pergunta é muito boa, não é só idoso que tem Parkinson, esse é o segundo mito que eu vejo. É que a pessoa está muito jovem e a aceitação é pior, e às vezes ele não procura e vai no outro médico, não, mas você é muito novo. Mas a gente sabe que o critério entre os 45 e 50 anos, antes desse período, a gente tem o Parkinson de início jovem, que tem que ser dito também para a população entender isso. Agora, fator de risco. Recentemente, um dos fatores de risco que foi abordado foi o diabetes mellitus, que é um fator de risco hoje para a doença de Parkinson, né, e deve ser tratada de forma adequada. Os poluentes também são fatores de risco. Nós sabemos que esse crescimento que eu estou falando aqui, Joyce, ele é em função de que a industrialização do mundo vai aumentar os poluentes, nós precisamos de combater isso. Fatores ambientais, nós sabemos, por exemplo, que lugares que usam muito agrotóxicos, etc., é um fator de risco, então nós temos que trabalhar isso. E faço um alerta aqui de utilidade pública ou mesmo para os agentes públicos. Nós temos ainda no nosso meio mais de 20 produtos da agropecuária que não são usados em outros lugares do mundo, no entanto foram aprovados no Brasil. Infelizmente isso, tanto para fator de risco para doença neurodegenerativa como Parkinson, como para câncer, etc. Então tem fatores protetores. Estilo de vida pode ser fator protetor. Não é um neuroprotetor direto, mas a gente sabe que o estilo de vida também seria uma forma de você a prática de exercícios regulares, no mínimo 3 vezes por semana, por 30 minutos, que é o simples, né, que qualquer um pode fazer, seria evitar esse fator ambiental, e aí são políticas públicas que poderiam vir nisso, doenças que têm comorbidades, como eu citei, o Parkinson, e que nós possamos envelhecer, né, de forma adequada. E penso que a gente tem caminhado muito no conhecimento em relação a isso, mas basicamente evitar o álcool, né, que também é um fator que não está totalmente ligado, mas
tem estudo mostrando, né. O tabagismo, apesar de muita gente falar que protege, aí é um fator paradoxal, por um lado ele protege, mas será que a pessoa não vai morrer por outro fator, né, ou vai ter uma outra doença, como um câncer causado, ou uma doença, cardiovascular que leva ele à morte, quer dizer, mas então, nós vemos isso. A dieta mediterrânica também, trabalhos demonstram que ela possa ser um fator protetor, né, uma comida saudável, com verduras, frutas, pouca carne vermelha, mais carne branca durante a semana. Tem até uma pirâmide que ensina a fazer isso ao longo da semana. E trabalhos mais recentes demonstram que o café poderia ser um fator protetor, né, tomando ele, não de forma exagerada, porque não leva efeitos deletérios, né, como a gente sabe, mas também de uma forma parcimoniosa. Alguns são bem estabelecidos, o exercício físico é um, evitar fatores, de risco maior, e realmente a dieta, enfim, eu acho que nós podemos trabalhar um pouco em cima disso para melhorar a situação. Apenas um comentário. Tudo que o Dr. Delson está falando está muito em concordância com o que a gente viu no congresso da MDS do ano passado, que colocou a doença de Parkinson como um problema ambiental, né? E aí Exatamente. muitas pessoas acham que doença de Parkinson não é prevenível, mas a gente consegue reduzir o risco, né? Obviamente, alguns pacientes que têm predisposição genética, obviamente, vão desenvolver isso ao longo do Da sua envelhecimento, né. vida, né. Mas de certa forma, por exemplo, evitando o contato com agrotóxico, evitando o contato com poluentes, evitando o desenvolvimento de diabetes, às vezes traumatismo na cabeça, que também é um fator de risco, Trauma de a crânio. gente Bem consegue lembrado. a gente consegue reduzir esse risco de desenvolver a doença com o envelhecimento. Então tá muito em concordância com o que a gente viu, É. né, doutor? Não, e os conhecimentos genéticos têm demonstrado isso, né. Nós sabemos que tem uns 3 ou 4 genes que sob ele, juntando o fator genético ambiental, né, que assim, mas também eu não quero que o paciente pense: "Será que a doença é só genética?" Não é, a gente sabe, né, até o momento, que 80%, 90% dos casos é esporádico, mas muita coisa a gente não sabe da genética, por que não ter as medidas possíveis, que o fator genético também é um fator não modificável, o envelhecimento e a genética, mas se tem um que está escondido aí, a gente ainda não descobriu ele, você faça a sua parte. Os fatores modificáveis que nós comentamos aqui agora, que você pode modificar ao longo da sua vida, né. Vocês comentaram agora há pouco sobre essa questão genética, né? E é uma questão muito frequente até nos nossos consultórios mesmo. Os filhos chegam acompanhando seus pais, que já têm um diagnóstico de Parkinson, e eles perguntam: Doutor, meu pai tem Parkinson, será que eu vou ter também? Eu tenho que fazer algum teste para eu saber se eu vou ter Parkinson também, né? É. Como é que você aborda esse caso? Não, é o seguinte, nós não temos eu sou muito eu vou dar uma resposta muito pessoal com relação a isso. Vamos supor que a pessoa tenha uma doença que poderia ter uma mutação que o levaria à genética. Eu posso esclarecer isso para ele. Agora, ficar claro para ele que nós não temos uma terapia para isso. Eu sempre falo isso. Por que eu faço isso? É como a história, né, que nós ouvimos, neuroproteção. Vou te dar você vai proteger uma coisa que você não tem a medicação, isso tem que ser muito bem discutido com o paciente. Mas se tem uma história familiar muito marcante em relação ao Parkinson, eu acho que você tem que explicar e a decisão é compartilhada em você pedir um estudo genético para aquele paciente ou não. Mas também não vai afirmar que aquela mutação vai fazer dele um Parkinson. A gente não sabe muita coisa ainda. Mas uma coisa a gente pode dizer, você tem que se cuidar melhor, né, com os fatores preveníveis, vamos dizer assim. A gente estima que a gente tenha cerca de 10 a 15% de Isso, chance do Parkinson idiopático, né? Aquele Parkinson é. que não é o genético, Uhum. quando a gente coloca aí na população geral, uma pessoa, assim, que tem uma história de Parkinson na família tem uma chance de 10 a 15% de A mais, é. desenvolver a Isso. doença. Não É de 2 a obrigatoriamente vai. 3% mais do que a população geral, né. 2 a 3% a Ah, mais que a mais população geral. exatamente, Isso a gente fala para os pacientes, mas também você não pode alarmar, sabe, aquele negócio do equilíbrio também, de novo aqui, você vai expor, dar a informação, mas também não precisa de criar o fator alarmante, que a pessoa vai ficar com aquilo ali pensando: "Não, então ele falou isso para mim, eu tenho chance, eu vou", não, você vai falar: "Olha, você pode ter, mas isso não quer dizer que você vai ter Parkinson", né. Doutor Delso, a gente falou sobre sintomas, como que a gente reconhece, diagnóstico, fatores de risco e fatores de prevenção. Vamos entrar um pouquinho agora no tratamento. Tá ótimo. O que os pacientes imaginam? Eu tenho Parkinson, recebi o diagnóstico, toma aqui uma receita e pronto, acabou.
é assim mesmo que a gente faz o tratamento ou esse tratamento tem mais algumas nuances? Como que é feito? A primeira coisa é o seguinte, você, tirar o diagnóstico de Parkinson, quando você faz, ele impacta a pessoa. Eu acho que a experiência de vocês é a mesma minha. Então, eu tenho uma frase para isso também. Quando a pessoa está alarmada, eu falo: "Olha, o Parkinson existe, mas o tratamento também". Aí ele: "E cura?" Eu falo: "Não, cura nós infelizmente não temos", mas depois que determinadas medicações foram introduzidas para nós, principalmente a levodopa, né, que é uma droga importante, a gente sabe disso, é a mais importante, é o padrão ouro do tratamento e a forma de fazê-la é de acordo com os critérios que a gente tem, pelos guidelines, etcétera, mas ela é uma droga que trata. E isso, os trabalhos mostram que diminuiu a mortalidade e a morbidade desses pacientes. Ela não cura, mas ela faz com que a pessoa tenha mais qualidade de vida e evita as complicações que a doença tinha no passado e não tem mais. Então eu falo para: "Olha, você não tem cura, mas você pode viver até", vamos supor que ele começa a doença, que normalmente 65 por ali, que é a média, né. Então ele começa, eu falo: "Não, você não vai, falecer por causa do Parkinson, você vai conviver com ele ao longo de sua vida com a melhor qualidade de vida possível, apesar dela ser progressiva e não ter cura. Nós vamos proporcionar". E o tratamento, hoje em dia, não é só medicamentos, vocês sabem disso. É um processo de reabilitação, mudança de estilo de vida também para aquela pessoa. Então eu trabalho com o paciente assim, eu faço um panorama do que é, do que nós vamos fazer e daquilo que ao longo da vida dele. Não posso adivinhar se ele vai ter uma complicação ao longo do tempo, né, mas a gente tem que mostrar para ele que o tratamento não é só o remédio, é todo um conjunto. E esse conjunto envolve realmente o tratamento medicamentoso e eu falo para ele: "Olha, a reabilitação, a fisioterapia, a fonoaudiologia ou qualquer tratamento que você fizer de reabilitação é como se você estivesse recebendo um comprimido a mais. Você faça ele de forma que você incorpore ele ao tratamento, não é que ele é uma adição ao tratamento, ele tem que ser incorporado. Assim como o paciente que vai lá para operar, se eu indicar ou não, eu falo para ele assim: a cirurgia ela não vai curar, porque uma das coisas que eles pensam é que a cirurgia vai curar ele. E a gente sabe que operou, a doença continua a evoluir, ela tem um tempo. Então, o que que você vai falar? Olha, isso aqui é como você um dia recebeu o comprimido para melhorar, está fazendo reabilitação, isso aqui é um adicional nesse momento da sua doença, numa fase mais avançada, que foi bem indicado para você ter uma melhor qualidade de vida, mas isso não te cura. Você tem que encarar como se fosse mais um adicional e uma incorporação ao seu tratamento, entendeu? Delson, eu vou fazer um comentário que a gente vai ficar trocando frases de consultório, que eu também tenho uns bordões que são bem É, característicos. é. Tem uma que eu sempre comento, na época que o paciente Muito bom, é isso descobre, que eu vou eu aprender adoro, também, né, vamos Flávio? junto. Eu Vamos só não aprender. comento a minha, que as minhas são menos elegantes do que as suas. Não, fica à vontade, Você isso sabe que aí eu tô tranquilo. eu sempre Estamos tranquilos. todos tranquilos, entre É. amigos. Eu Uhum. sempre comento, professor, que a doença de Parkinson, o paciente ele tem um sistema de reserva de combustível, a semelhança como se fosse um tanque de gasolina. E que à medida que a doença vai se desenvolvendo de uma maneira silenciosa, é como se aquele motor daquele carro estivesse rodando e aquele combustível estivesse sendo consumido de maneira silenciosa. Até que em um determinado momento, o combustível do movimento, que é a dopamina, ele acende um sinal de alarme, que é a reserva, e que é aí que o sintoma motor Bacana. do paciente começa. Então, eles conseguem fazer essa analogia de entender que está faltando combustível e que a levodopa é a melhor maneira que a gente tem de repor o combustível, porque ela seria o precursor direto da dopamina no nosso corpo. Então, eu sempre faço esse comparativo com os pacientes e eles passam a entender que o corpo deles precisa daquele combustível para se movimentar. E eles passam a não interpretar mais a medicação como uma punição, como ter Entendi. que É orar, ter legal. que tomar o remédio. Não. Você vai deixar de abastecer o seu carro para andar? Não, você não vai deixar de abastecer o seu tanque de dopamina. Claro. Não, inclusive essa exemplo que é muito interessante, quando chega um paciente no meu consultório com dose pequena de dopamina, "Ó, doutor, melhorei, mas", eu falo: "Ó, vou te dar uma gasolina, vou aumentar a sua gasolina para você melhorar". Então tá uma outra Estamos fase alinhados. do bordão, e o meu bordão, se eu falo de uma forma mais simples para ele, né, mas é a mesma coisa. Na verdade você pode explicar, eu achei essa explicação excelente, mas a verdade é isso: "Eu vou te dar mais gasolina, você vai ficar bom".
ou vai melhorar? Porque também a gente tem que dar aquele ânimo para o paciente, né? Não pode tratar ele de forma. Temos que é importante para a vida dele ele entender que o tratamento vai ter o tratamento, é a frase. A doença existe, mas o tratamento também. Porque se você tirar isso da esperança do paciente, e você sabe disso, uma das doenças que mais associa, um dos sintomas não motores que mais associa o paciente qual é? A depressão. E a depressão, ela é um fator que agrava a doença. Não vez por outra, e várias vezes, o paciente chega com a dose, está tudo adequado, ele está um pouco pior da doença, eu percebo. É a percepção, que é aquela coisa, né? Aí você acrescenta o antidepressivo, tá, doutor, eu melhorei até a doença. Não é isso. É porque ele, na verdade, precisava do adicional em relação à abordagem dele. É o que você faz, né, Flávio, que a Joyce faz, que nós fazemos. Então, para conscientizar vocês, é um tratamento que precisa realmente de um acompanhamento. Então, uma das mensagens que eu passaria, o paciente tem que acompanhar adequadamente, ele tem que ter a parcela dele de responsabilidade, a família, o carinho da família é muito importante, né? O apoio da família é muito importante, para ele caminhar nessa trajetória de enfrentamento dele muito bem. Doutor, nós entendemos, assim, de maneira bastante clara que esse tratamento ele é multidisciplinar e que se baseia em vários pilares, né, Uhum. adequadamente igualmente importantes. Até porque, a partir do momento que ele entende que a fisioterapia tem o mesmo peso de um remédio, que na receita deveria estar levodopa, e embaixo fisioterapia, ele passa a dar a devida importância, né. Mas e sobre exercício físico? Porque eu vejo muitos pacientes com Parkinson que, não aderem ao exercício físico adequadamente, embora a gente recomende no consultório. A gente realmente deve reforçar essa Muito. recomendação É. ou deixar o paciente com a opinião de não Não, fazer? nesse ponto eu sou muito assim, eu tenho um padrão de exigência, é um momento que eu tenho. Por quê? Porque eu sei que vai melhorar, mas eu também tenho um entendimento. Ele tem uma doença que altera a mobilidade dele. É lógico que ele vai ter dificuldade. Outra coisa, uma frase que eu uso, é o Parkinson dói. Muitos deles têm dor. E a dor, ele fala, não, doutor, quando eu vou fazer, piora a dor. Eu falei, piora no início. A hora que você alongar mais, que você reforçar a sua musculatura, que você tiver um padrão de mobilidade melhor, você vai melhorar. Nesse ponto, eu sou até um pouco incisivo, sabe, Joyce, em falar para o paciente, se você não fizer isso, você realmente não tem um padrão. E nós sabemos que os doentes que são engajados, dentro até do próprio critério científico que nós temos de fazer exercícios, no mínimo 3 vezes por semana, em torno de 1 hora ou 30 minutos todos os dias, que é mais ou menos um padrão, a gente sabe que esses doentes evoluem melhor. Isso tem trabalho mostrando isso. Então, acho que você tem que ser mais incisivo e mostrar isso para o paciente. Mas você tem razão, não é fácil. A gente entende o doente, um problema de mobilidade, acompanhar de dor, depressão, desânimo, às vezes a família não ajuda, ele precisa de outro para levar ele até um local, estar acompanhado, mas ele tem que porque é caro o tratamento de reabilitação às vezes, mas tem coisa que dá para ele fazer, no parque, dentro da própria casa, com alguns elementos ali, o elástico, um pezinho, a caminhada, quer dizer, ele pode fazer o alongamento, aprender a fazer um bom alongamento e talvez uma pessoa possa pagar uma pessoa. Eu falo o seguinte, é investimento, eu não falo para o doente. Você fala: "Doutor, mas eu estou gastando muito". Alguns que têm condição falam isso, né, estão gastando muito. Mas na verdade eu falo para ele: "Você não está gastando, você está investindo, você passou uma vida inteira construindo para você chegar nesse momento e investir em você". É um dos argumentos que eu uso, assim. Doutor, e tem só uma dúvida bem, assim, pontual. Tem o exercício ideal específico para o paciente com Parkinson? Olha, existe dizem não, os estudos mostram que um exercício mais sustentado, né, que tenha mais, uma carga maior de tempo e às vezes um reforço de musculatura melhora isso. Tem vários fatores científicos, não dá tempo da gente comentar aqui, e tem algumas coisas coletivas que ajudam, né. Alguns esportes, né, pingue-pongue, o pessoal fala em relação ao boxe, alguns falam, a dança, tem trabalhos mostrando, né, e que pode melhorar, e tem, e assim, várias, situações em que pode você usar que cientificamente está ligada à melhora. Mas essa é uma recomendação, é muito difícil você praticar alguma coisa, eu sempre falo para o doente, se você gosta de um esporte X, mesmo faça ele junto, porque você
vai ter o ânimo de fazer. Porque também não adianta você indicar, sabe, Joyce e Flávia, uma coisa para a pessoa que ele não vai fazer, ele não gosta de fazer. Por exemplo, eu indico Pilates para todos os doentes meus. E os trabalhos parece que está caminhando nesse sentido. Eu já faço isso há muito tempo. Os pacientes que estão fazendo fisioterapia acrescentam Pilates, muitos deles relatam observação que melhora. Mas tem gente que detesta Pilates, acha ele monótono, não gosta. Tem pessoas que não gostam. Então tem que procurar uma alternativa. Não adianta ter uma rigidez que não produz resultado na vida daquela pessoa. Por isso, de novo, o tratamento é personalizado. Eu sempre digo que o melhor exercício é o que o paciente consegue fazer. Com Que a certeza, e gente que vai gosta. adaptando, que ele goste, que ele É, comece a sentir prazer a partir daí. né? A gente é assim, a gente é assim. todos nós. Pessoal, a gente comentou muito brevemente sobre a cirurgia. A cirurgia que a gente comentou é o DBS, estimulação cerebral profunda, que é muito popularmente conhecida como marca-passo cerebral. A gente sabe que é um dispositivo que é implantado no cérebro do paciente e que a gente acaba utilizando eletricidade para modular esses circuitos elétricos do Parkinson que estariam um pouco aí desorganizados por conta da doença. Eh, em que momento você indica essa cirurgia? Qual é aquele paciente que vai se beneficiar? Porque é importante a gente dizer, a cirurgia não é para todo mundo, né? Existe um critério que é Exatamente. extremamente importante ser respeitado, que é o critério de seleção desse paciente. Então, quem seria aquele paciente que para você teria uma indicação cirúrgica? Primeiramente é o seguinte, o tratamento ainda de eleição é o tratamento medicamentoso. Então o que acontece? O paciente vai indicar nas fases mais avançadas da cirurgia. Nós sabemos que a levodopa é o padrão ouro e tem outras drogas que ajudam, né? Como os agonistas dopaminérgicos, né? Não vou citar nomes aqui, e outras drogas. A levodopa nas suas várias formulações, associada aos outros medicamentos, como a rasagelina, né? A safenamida, estou falando os nomes aqui, e os agonistas dopaminérgicos. A hora que você otimiza isso, ficou no ponto de otimizar, você não tem nada. O paciente não tem contraindicação cognitiva, que é contraindicação, não tem uma outra contraindicação. E ele está numa fase avançada, e ele tem uma idade hábil, normalmente 70 anos, os mais velhos, você pode avançar um pouco mais, né? Além disso, até 75 talvez, aí vai depender da situação, você pode conversar com ele sobre a cirurgia. Normalmente, quando o paciente está tomando a levodopa, que é um dos critérios, 5 doses ou mais, né? Ou quando ele tem um fenômeno que é a discinesia, que é aquele movimento involuntário que ocorre ao longo da doença, adicionado à levodoterapia, que é eficaz, mas passa a ter esse problema, ou de flutuação, que ela não faz o defeito adequado, ela não atinge uma dose, atinge a outra, ou ela para de fazer efeito. São fenômenos que a gente conhece bem. Isso atinge 1 hora para esses movimentos anormais, ou 2 horas, que ele fica muito, que a gente chama de off, né? Os doentes, eu vou falar essa palavra, que ele fica parado, vamos dizer assim, e não está em on, e a gente tem que tentar melhorar a qualidade de vida. Mas eu quero deixar uma mensagem sobre a cirurgia. A cirurgia é uma decisão compartilhada. Você não manda o doente para operar. Você senta com ele, fala os prós e os contras para ele de acordo com a indicação adequada, e você vai decidir, mas principalmente ele. Nem não é a família. E o paciente ele tem que entender tudo isso para ele poder sentir a vontade de operar. Porque é um procedimento, a gente sabe, invasivo. Então tem que realmente o paciente, a participação dele na indicação da cirurgia é muito ativa e, evidentemente, o médico tem que fazer uma indicação no tempo hábil, com todas as condutas de otimização, ou seja, que seja o mais. Você tentou fazer com que seja uma terapêutica ótima com os medicamentos, com a reabilitação, com tudo, aí você ter essa conversa com o paciente. Achei super importante essa frase de efeito do senhor, que essa decisão é construída, porque muitos pacientes acreditam que a cirurgia é algo que vai se decidir numa consulta só e que de lá já vai para um centro cirúrgico operar de fato, né? Mas isso daí se dá por meio de uma relação médico-paciente de anos, né, Fundamental, doutor? Então, fundamental. assim, foi muito importante o senhor pontuar isso. E eu gostaria só de pontuar que a via final realmente é a melhora de qualidade de vida. Então, se o Isso. paciente está com, ainda que tenha uma certa discinesia ou o efeito curto da medicação, mas está com a qualidade de vida até que boa, tudo bem ficar com os remédios, que é o tratamento padrão ouro, mas se a qualidade de vida do paciente não está muito boa, a cirurgia pode proporcionar uma melhora. E em falando de qualidade de vida, doutor,
A gente está falando de tratamentos cuja via final é de fato melhorá-la. A Claro. gente consegue melhorar mesmo com todos esses tratamentos? O paciente com doença de Parkinson consegue conviver com a doença com uma boa qualidade de vida? Olha, eu estou convicto que você falou uma coisa muito interessante mesmo. A relação médico-paciente melhora muito. Eu acho que a participação da família é outra coisa importantíssima. Um doente que é amado, vou usar um termo, que tem a afetividade da família, dos amigos, ele vai viver melhor. E a relação médico-paciente, como você falou, é importantíssima, porque é ela que vai tomar as melhores decisões, o paciente vai aderir às melhores decisões. Evidentemente, se você tem um tratamento, você tem consciência para aquele paciente que ele é bom, a aderência dele depende dessa relação e vai melhorar a qualidade de vida dele. Por isso que eu falo que você tem que tratar os sintomas do Parkinson, motor do Parkinson, mas tem que tratar o não motor, para que o paciente ele entenda que qualquer ganho que ele tem, que para uma pessoa normal não é ganho, para a vida dele que tem uma incapacitação, é importantíssima. Então, eu sou convicto de que nós podemos tratar bem os pacientes e eles podem ser bem tratados, porque nós podemos oferecer para ele, não a cura, mas oferecer, como você disse, qualidade de vida, desempenho e, acima de tudo, felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz, não é isso? Eu sempre falo que eu sou eternamente otimista com relação à doença, né? A gente não conhecia muito com relação ao tratamento da doença até as primeiras pesquisas por volta dos anos 50, quando começou-se Uhum. realmente a É. descobrir a levodopa, e nos anos 70, quando ela foi instituída e começou a ser prescrita, né, de uma maneira comercial, que a gente até hoje prescreve essa medicação, mas pensando em terapias futuras, à luz do que a gente tem de conhecimento hoje, eu sou eternamente otimista. Eu acho que a gente Uhum. ainda está em construção do nosso conhecimento da doença e, claro, os avanços terapêuticos eles vão acompanhar o nosso entendimento do que é realmente a doença de Parkinson. Como é que você vê esses avanços com relação ao tratamento? Tem alguma esperança e aí de novas medicações? O que O você está que imaginando? que eu vejo, assim, em relação a isso? Eu acho que o que a gente tem agora? Agora a gente está discutindo, a gente começou a discutir aqui a prevenção. A prevenção, para mim, já é o futuro. Então, quer dizer, nós precisamos, as políticas de saúde pública e nossas individuais precisam de caminhar no sentido de dirimir um pouco aquilo que nós comentamos no início. Eu acho que já é uma coisa importante. Eu fiz um levantamento, uma aula sobre prevenção, é assustador. Tem países da África que não tem levodopa. Quer dizer, como é que um país vai tratar? É uma coisa assustadora isso, ponto. Agora a sua pergunta é o passo a mais, né. Eu vejo o seguinte, a doença ela tem mecanismos múltiplos, então, ou seja, ela é multifatorial. E um tratamento nesse sentido do futuro para impedir que a doença progrida ou que ofereça uma forma de não acontecê-la, que eu acho ainda mais difícil, se ela é multifatorial, o tratamento tem que ser multimodal. Eu não acredito numa bala de prata. Sinceramente, eu não acredito que uma droga só vai resolver uma coisa que é multifatorial, que envolve genética, ambiente, mecanismos múltiplos. Então, eu imagino que nós vamos chegar num tempo que tem uma droga que tem uma parte que ela funciona, aí descobre-se outra droga que funciona outra parte e vai ter uma conjunção disso para criar um tratamento multimodal. Essa é a minha visão para uma coisa que é multifatorial. Como se Quer dizer, fosse vários uma fatores. poliquimioterapia do câncer, mais ou Talvez, menos assim, talvez, né? Cada, talvez. cada, Eu não sei como é isso, sabe, Joyce, eu estou aqui, a pergunta que vocês me fizeram é uma pergunta muito bacana, assim, muito boa de responder. Então, assim, para responder ela de uma forma simples, para as pessoas entenderem, se eu tenho muitas causas, eu não tenho como, com uma coisa só, resolver tudo aqui. Então, provavelmente, eu acho que nós vamos ter que ter várias coisas que possam resolver. Mas isso aí leva tempo. No momento, deixar isso claro, nós não temos ainda nenhuma droga que promova ou a cura ou que impeça a progressão da doença. Não, a gente compartilha dessa opinião também. Quando a gente bate papo assim nos É, congressos, vendo esses pipelines de drogas, a gente também tem essa percepção mais pé no chão de que uma medicação só não vai resolver toda a situação, né? Gostaríamos, com nós seres certeza. humanos, habitualmente a gente quer soluções fáceis para problemas difíceis, mas infelizmente para Nós isso somos imediatistas, né? eu acho que a gente vai ter É uma tendência do ser E a humano, gente né? está entrando muito na linha da medicina de precisão, né, da neurologia de precisão, e que one size does not fit all, né? Então, É para aquela tudo. forma não vai se adequar É. para todo mundo. Nós vamos ter o que chama de farmacogenômica, né, que a gente sempre comenta em várias áreas da medicina e da própria neurologia.
nós vamos colher ali o sangue da gente vai saber o que que a gente pode ou não, como é que é. Acho que aí vai surgindo vários modos. A Joyce tem um remédio que funciona para ela para isso, a Flávia tem um, eu tenho outro, porque o nosso genômico é diferente, o fármaco vai agir. Então, assim, eu estou fazendo esse paralelo para mostrar que a coisa não é simples. Mas, ao mesmo tempo, é como você falou, a medicina de precisão vai abrir portas para a gente achar um caminho, né, nesse sentido. Mas do ponto de vista sintomático, tem algumas coisas que estão vindo aí que os próprios pacientes hoje em dia a internet está muito democrática. Opa, ainda E aí bem. os pacientes estão tendo acesso a diversas informações e chegam nos consultórios para a gente com essas informações. Ah, o tratamento com células-tronco para o É, Parkinson. Ah, levodopa líquida para o Parkinson, né? isso. Eles chegam com todas essas informações. Muitas vezes eles leem informações às vezes erradas, falando sobre cura, então é importante a gente Uhum. É conscientizar, né. aquilo que a gente Mas o falou, senhor né. vê de maneira otimista, Olha, essas eu novas aprendo muito com os tecnologias? doentes. Eu sou daquele médico, assim, que eu não tenho preocupação do doente, inclusive me contrapor, porque é bacana, você gera discussão e o doente entende que ali eu tenho uma pessoa para ajudá-lo. E se eu não tiver a solução, eu vou ser sincero com ele, eu não tenho a solução para você, mas eu tenho um caminho. Então, o que que dentro da sua pergunta, eu acho que isso é maravilhoso. Nós agora no Brasil mesmo temos a possibilidade de ter a fosfolevodopa, né, a fosfolevodopa de forma contínua, né, quer dizer que é uma infusão, né, que você vai ter através do tecido subcutâneo, com a bomba de infusão para o paciente para as fases avançadas. Uma alternativa ou uma combinação para o tratamento cirúrgico, não sei. Para mim, uma coisa não impede outra. A gente tem feito reuniões nesse sentido, parece que era para ser lançado ano passado, vai ser esse ano, é um recurso. Fora tem outros recursos que nós não temos aqui, né, bombas de infusão para pôr morfina, drogas de inalação, enfim. Eu acho que todo recurso que você acrescenta ao paciente, a qualidade de vida, como você disse, é importantíssimo, né, muito importante. Pessoal, a gente vai se encaminhando para o nosso final da nossa conversa, mas eu queria que você passasse para as pessoas que estão nos ouvindo uma mensagem de esperança, né? A gente está falando de um mês de conscientização da doença. Receber o diagnóstico de Parkinson nunca é fácil, nem para o paciente, nem para as pessoas que estão no entorno dele, os familiares, cônjuges. Que mensagem você daria para essa pessoa que recebeu um diagnóstico recente de Parkinson? Primeira mensagem que eu daria, Flávio, é o seguinte: o paciente, primeiro, se ele tem dúvida se ele tem Parkinson, não procure um profissional adequado, um neurologista, e de preferência, ele converse com essa pessoa para fazer um diagnóstico. Para mim, tratamento correto é diagnóstico correto. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: é aquela frase que eu disse, né? Existe o Parkinson, mas existe o tratamento. Você fala assim. E o terceiro ponto é o seguinte: você tentar aderir esse paciente, mostrar para ele que a doença pode ser enfrentada com todas as nuances, ele pode ter uma qualidade de vida boa mesmo com a doença. Por exemplo, se um paciente chega em mim, eu nunca desestimulo ele a parar de trabalhar. Se ele está numa fase que Produtiva. produtiva, vai trabalhar, vai fazer suas coisas. Oriento ele tanto no tratamento medicamentoso quanto no tratamento adicional, que é a fisioterapia, a fonoaudiologia, a musicoterapia, seja as terapias que nós temos disponíveis, né, para esses pacientes, terapia ocupacional, atividades esportivas, etc., uma reabilitação adequada que ele possa fazer. A reabilitação cresceu muito. Então eu falo para ele: olha, você vai conseguir enfrentar essa doença bem na medida que você for o meu parceiro para nós dois caminharmos juntos. Então essa trajetória é uma trajetória importante. Chama a família e falo para a família: ele precisa de você, porque esse apoio é fundamental. É um conjunto, você forma ali um conjunto de medidas que o paciente possa caminhar bem. Doutor Delson, a gente agradece imensamente por o senhor ter compartilhado tantas informações valiosas. A gente aprendeu bastante aqui com esse Que isso, episódio. obrigado. Inclusive, para mim, as frases de efeito que o senhor falou, eu vou plagiar e utilizar no meu Tá consultório, viu? liberado, tá Mas eu liberado. tenho Na certeza. natureza nada se cria, tudo se copia. Ou Exatamente. transforma melhor, né, porque às vezes ela vai fazer frases melhor do que as minhas, porque não, faz parte. E eu tenho certeza que
os nossos ouvintes, eles vão aproveitar bastante as informações, porque informação também é poder e faz Poder. com que o Tem paciente razão. aumente a consciência e chegue mais rapidamente ao neurologista ou ao médico clínico para poder fazer o diagnóstico precoce e melhorar a qualidade de vida. Tá. E eu quero aproveitar também para agradecer novamente a Farmacquímica que proporcionou esse momento para a gente, um momento que para mim é de muita alegria, que eu vou guardar realmente na minha vida, né, de aprendizado e de compartilhar esse momento com vocês. Obrigada, doutor Delson, obrigada, Farmacquímica. Você quer algumas Obrigado. mensagens Eu quero finais, agradecer. professor? Eu gostaria de agradecer você, Flávio, Joyce. Aprendi muito com vocês também. Foi muito bom, foi um desempenho nosso. Acho que foi bacana para levar até o paciente essa informação. E agradecer a Farmacquímica que abriu essa oportunidade, né, para que a gente pudesse esclarecer sobre a doença de Parkinson. Obrigada, Flavinha, pela parceria e até a próxima. Até a próxima.